Um fungo que cresce junto das raízes das árvores, ingrediente da alta gastronomia e que pode custar mais de R$ 8.000 por quilo. A trufa, antes apenas encontrada em países da Europa e América do Norte, também foi descoberta no Brasil e inclusive pode ser uma importante fonte de renda nos próximos tempos. Pelotas de cor marrom, de tamanho e forma não uniformes e com cheiro forte. Olhando assim, muita gente não ia nem dar bola se encontrasse uma dessas no campo. Mas se eu te disser que ralado em fatias bem fininhas, esse ingrediente para lá de diferente é vendido a preço de ouro. Quando a gente fala de trufa, muita gente logo pensa daquele docinho recheado. E não tem nada de errado. Só que o que muita gente não sabe é que a inspiração vem dessa trufa aqui, também conhecida como tartufo, um fungo que cresce embaixo do solo. Para falar sobre esta curiosidade, estamos no município gaúcho de Cachoeira do Sul. Foi nesta floresta de nogueiras, implantada em 2009, que pesquisadores identificaram pela primeira vez a presença das trufas em solo brasileiro. O Marcelo, que é especialista em fungos, estava junto. Então nós fizemos várias buscas no Rio Grande do Sul para verificarmos locais com potencial, de climático e de solo que pudessem ter alguns fungos comestíveis. E entre esses fungos comestíveis, um dos focos eram sempre as trufas, mas não se sabia se nós poderíamos encontrar. Sensação, mescla de euforia, de curiosidade, porque tive que levar para o laboratório para verificar mesmo as estruturas microscópicas que as trufas têm, comparar se seria mesmo o verdadeiro tartufo. E a constatação foi sim que era o tartufo verdadeiro. Não apenas era tartufo verdadeiro, como uma espécie diferente, nomeada posteriormente de sapucai. Para entender um pouco mais sobre o peso desta descoberta, é preciso voltar no tempo. Há indícios históricos de que as trufas já são consumidas desde muito antes de Cristo pelos sumérios. Em países como França, Itália e Espanha, a caça a estes fungos da família dos cogumelos gira toda uma economia. Cães e até porcos são usados para farejar, justamente pela capacidade de identificar o cheiro forte. E o preço chega à casa dos R$ 90 o grama. Tudo porque não é cultivado, apenas aparece próximo ou em contato de raízes como nogueiras, carvalhos e aveleiras. Como a Nospecan, onde nós estamos aqui na empresa Paralelo 30, uma empresa especializada no plantio e no cultivo da nuts, da Nospecan. E essas plantas também, elas naturalmente se associam com esses grupos especiais de fungos que são os tartufos. A plantação pertence a um grupo de investidores da qual seu Paulo faz parte. Ele conta que antes dos pesquisadores, um dos sócios já tinha encontrado uma trufa ao acaso. A gente, quando fez o pomar de nogueira, a gente pensava numa fruta que fosse bastante assim, benéfica, fizesse bem, o seu consumo fosse benéfico à saúde. Não esperávamos que tivesse um segundo produto aqui, E esse segundo produto veio exatamente abaixo da linha do solo, Uma coisa não muda do Brasil para os outros lugares do mundo, encontrar esses pequenos fungos aqui embaixo da floresta com toda a palhada é uma verdadeira caça ao tesouro. Aqui está o tartufo, ó. Não é muito fácil e elas ocorrem sempre, o tartufo ocorre sempre numa profundidade. Aqui estavam 5 centímetros de profundidade, mas eles também estão ocorrendo uns 10, 15 centímetros de profundidade. Ó. Aqui não é a trufa, um fungo chamado de Scleroderma. Esse fungo ele ocorre muito também com a Nospecan e ele é chamado de micorrízico, ele se associa às raízes da Nospecan e ele pode ser confundido com a trufa. Porém, esse fungo não é comestível. Ele se diferencia porque ele tem um aspecto mais, parece uma esponjinha, O aroma é bom até, só que é um fungo não comestível que pode causar até uma síndrome gástrica. Já foi motivo aí de intoxicação por algumas pessoas que acharam que era trufa. Podem ver, aqui tem uma, aqui tem outra. A gente começa a procurar e vai removendo o solo
Aqui, ó, aí tá a raiz da nogueira. Ó, aqui estranhamos. E todas essas raízes laterais têm o quê? Tem um propágulo de um fungo, provavelmente do grupo das trufas, que está crescendo dentro da raiz da planta. E assim ela vai se espalhando que nem uma teia, né? Uma teia de aranha, assim. Por isso que o ideal é ter um cachorro, né? Que o cachorro vai nos dando a informação. E por isso que ela tem que ser cara, porque olha a função que é para colher isso, né? Mas como é que esse fungo natural de outras partes do mundo veio parar justamente aqui? A resposta pode estar na importação das mudas do hemisfério norte, onde tem incidência. E o Marcelo explica que é uma simbiose entre árvore e fungo. Micorriza é o que o fungo faz associado às raízes da planta, né? Ele incorpora água, minerais que estão no solo, mas não são disponíveis para a planta, não estão disponíveis. Então o fungo consegue, através do metabolismo dele, né, incorporar através da atividade que ele desenvolve, incorporar esses minerais para a planta. Depois da descoberta em 2016, iniciou-se um processo de conhecimento sobre o fungo e também abertura de mercado. Esse ano já foi uma boa renda para a empresa, as trufas, já deu um reforço no caixa. Agora é a gente começar a ganhar o mercado, tornar a fruta, né, mais competitiva no mercado. O produto que vem da Europa ou vem dos Estados Unidos é muito caro, né? E a gente consegue aqui um preço bem mais barato, embora bastante atraente ainda para o produtor, né? De Cachoeira do Sul, a gente sai para Santa Maria, em um restaurante onde a trufa brasileira já faz parte do cardápio. É o tipo de ingrediente que a gente só vê na televisão, né? Então as pessoas elas vêm aqui já esperando o momento de ralar a trufa no prato. É uma experiência que o cliente gosta muito de ver. Pratos que vão leite, ela harmoniza muito bem. Purê de batata, ovo pochê, alguns risotos, massas com queijo. Frutos do mar eu aconselharia não harmonizar. Ela não harmoniza bem com frutos do mar. De resto, pratos que vão leite, ela casa muito bem. Ela é tão complexa que às vezes uma peça pode ser bem aromática e a que foi encontrada ao lado não. E por isso que é algo tão raro também, tão esperado na gastronomia, né? Porque tudo que você faz com tartufo tem um glamour, né? Tem um charme todo em volta, né? Ela tem um aspecto que a gente poderia comparar, por exemplo, a uma noz, a uma macadâmia, e também um aspecto meio que terroso. E com certeza é um privilégio provar um prato como esse, porque alguma coisa que existia fora do país, importada para a culinária brasileira e agora também produzida de certa forma aqui no Rio Grande do Sul. E olha que a trufa pode se tornar uma realidade de negócio em muitas propriedades e de todos os tamanhos. É o que explica o Marcelo, é que já iniciaram as pesquisas para introduzir o fungo no processo de produção de mudas. São técnicas que são utilizadas, que elas passam por um período de 1 ano e meio a 2, até às vezes um pouco mais, dependendo da trufa, para ser preparada, para daí ser levada aos pomares, que também devem ser preparados para isso, né? Às vezes esses pomares, eles necessitam ser trabalhados para receber uma planta que na raiz da planta tem o tartufo crescendo. Além do Rio Grande do Sul, também já foram encontrados tartufos em outras plantações do sul ao sudeste do país. O que vai gerar também renda para a produção familiar, para desenvolvimento regional, englobando o turismo, né? O turismo gastronômico que está tão em alta no Brasil, vai se beneficiar com isso também, né?